Canal Pódicas. Assista agora mais um conteúdo que vai agregar na sua vida. Criamos uma IA que vai eliminar mais empregos que a robótica. Essa frase, que supostamente veio de dentro da Microsoft, é forte. É daquelas que fazem a gente parar para pensar. E ela é o nosso ponto de partida hoje. A gente recebeu um material que faz uma análise bem profunda de uma ferramenta que para muita gente já está ali, sabe, instalada no computador do trabalho. O Microsoft Copilot. E a tese principal é bem ousada. Diz que isso não é só um assistente. É tipo uma invasão silenciosa no nosso ambiente profissional. Nossa missão aqui hoje é mergulhar nessas ideias, entender o poder real, os riscos que são apontados e, claro, o que isso pode significar para o futuro de muitas carreiras. E o que me chamou a atenção nesse material, sabe, não é nem tanto a discussão de IA ser boa ou ruim. O ponto central que eles levantam é outro, é a integração. A gente fala muito de ChatGPT, de Midjourney, que são ferramentas que a gente abre numa outra janela, né? O argumento aqui é que o poder e talvez o perigo do Copilot vem do fato de que ele não mora numa janela separada. Ele vive dentro de tudo. Do seu Outlook, do seu Excel, do seu Teams. Ele tá nativamente integrado onde o trabalho acontece. E é essa onipresença que, segundo a análise, o torna uma força completamente diferente. Então vamos começar por aí. Essa é a primeira grande ideia que o material apresenta, né? Porque o Copilot seria diferente de tudo que a gente já viu. E a resposta que eles dão, ela muda a perspectiva. A gente está acostumado a pensar em IA como uma ferramenta. Você dá uma ordem, ela executa. Simples. Mas a proposta aqui é que o Copilot opera de um jeito fundamentalmente diferente. Ele não é só um executor. Ele é um aprendiz. Exato. Esse é o ponto que para mim pareceu mais disruptivo. Não estamos mais falando de uma ferramenta que você comanda, a gente está falando de um aprendiz que te observa. A IA deixa de ser um martelo na sua mão para ser alguém que está te estudando para, no futuro, ser você. Nossa. É uma inversão total da nossa relação com a tecnologia. A proposta é que quando ele redige seus e-mails, analisa suas planilhas, ele não está só te ajudando. Ele está aprendendo seu fluxo de trabalho, seu estilo, sua lógica. A relação muda de mestre e ferramenta para mestre e aprendiz. Só que, né, é um aprendiz com memória perfeita e um processamento quase infinito. Para aí, mas para a IA aprender o meu trabalho, ela precisa ver absolutamente tudo que eu faço. Certo? E isso me leva a uma questão que o material também levanta com muita força, a da privacidade. Se ele está conectado a tudo, e-mails de anos, documentos confidenciais, atas de reunião, o que impede que ele se torne o espião perfeito? A conveniência de ter tudo integrada é ótima, mas qual é o custo? Esse é o grande dilema. A integração total remove o atrito, o que é ótimo para a produtividade. Você não precisa mais ficar copiando e colando coisa entre aplicativos. Mas, ao mesmo tempo, ela remove aqueles pontos de controle, de consentimento que a gente tinha. Antigamente, se você quisesse que uma IA analisasse um documento, você fazia o upload daquele documento. Era uma ação consciente. Uhum. Agora, o acesso é persistente, é total por padrão. A análise levanta uma questão que vai muito além da tecnologia, que é: quem é o dono da inteligência de trabalho acumulada por um funcionário durante anos? Com uma ferramenta assim, essa inteligência é mapeada, digitalizada e potencialmente replicada. Fica no ar se ela pertence à empresa, ao funcionário ou, agora, à própria plataforma. E para tornar essa ameaça mais concreta, o material descreve um exemplo que é francamente impressionante. Eles descrevem um cenário, um gestor entrega um briefing de 2 páginas, um Word simples, e pede uma apresentação completa para a diretoria. O Copilot, segundo o relato, pega esse briefing, extrai os pontos-chave, busca dados em planilhas de Excel que estão na mesma pasta, Sim. cria gráficos para ilustrar esses dados e monta uma apresentação de PowerPoint. E com design profissional, com notas para o apresentador em cada slide. E o tempo? Quanto tempo levou para fazer isso tudo? 47 segundos. Ok, 47 segundos é um número de marketing. É feito para chocar. Mas vamos pensar no que isso significa de verdade. Mesmo que na prática leve, sei lá, 5 ou 10 minutos, a compressão de tempo é brutal.
Pensa no que essa tarefa exigiria de um analista júnior: ler, interpretar, achar os dados. Pedir ajuda para alguém, né? Onde está aquela planilha? Exato. Criar os gráficos, pensar na estrutura, escrever os textos, formatar. A gente está falando de horas, talvez um dia inteiro de trabalho. Com certeza. É o tipo de tarefa que preenche a agenda de muita gente. Exatamente. E quando essa tarefa pode ser feita em minutos, isso não só acelera o trabalho, isso redefine a própria expectativa de produtividade. Eu fico imaginando uma reunião na segunda-feira. O chefe pede uma análise complexa para tarde. Antigamente a resposta seria: impossível, preciso de 2 dias. Hoje, com uma ferramenta dessas, a expectativa muda. A pergunta do chefe passa a ser: por que não está pronto ainda? A pressão não some, ela se acelera. A questão deixa de ser: você consegue fazer? E passa a ser: você consegue fazer a pergunta certa para a IA fazer por você? E o argumento fica ainda mais direto quando se fala das profissões ameaçadas. A análise que a gente tem aqui não fala em termos vagos. Ela bota números na mesa. Aponta um risco de substituição de 90% para assistentes administrativos executivos. 90%. É um número absurdamente alto. Altíssimo. E continua: 70% de risco para analistas de dados e 60% para redatores e criadores de conteúdo. O que me chama a atenção é que não parece um exagero aleatório. Tem uma lógica nisso. Por que essas profissões especificamente? Se a gente analisar o que essas 3 funções têm em comum, o núcleo do trabalho delas é coleta, síntese, organização e apresentação de informações. Um assistente organiza agendas e informações. Um analista de dados pega números e transforma em insights. Um redator pega um monte de ideias e organiza num texto coerente. Essas são precisamente as tarefas em que os grandes modelos de linguagem, como os do Copilot, se destacam. Eles são mestres em processar e reorganizar a informação. E o material vai além. Ele propõe uma comparação fria, quase brutal, do ponto de vista da empresa. Copilot versus um funcionário júnior, custo. Uma assinatura mensal contra um salário com encargos. Velocidade, segundos contra dias. Qualidade, consistentemente profissional. Disponibilidade 24/7, sem férias, sem licença. Vendo por essa ótica puramente financeira, a escolha para certas tarefas se torna preocupantemente óbvia. E isso transforma a ameaça, que antes era abstrata, em algo muito concreto, mensurável para o negócio. A discussão sobre substituição de empregos deixa de ser filosófica e passa a ser uma linha numa planilha de custos. A análise sugere que a pergunta que as empresas vão começar a fazer não é: será que podemos substituir essa função? Mas sim: qual é o erro de substituir essa função? É uma mudança de perspectiva muito pragmática. E para muita gente, assustadora. Certo. Até agora, a gente falou da ferramenta como um potencial substituto. Mas a conversa toma um rumo ainda mais sombrio. A análise argumenta que o Copilot não serve só para executar tarefas, mas também para monitorar quem as executa. A ideia é que, por estar integrado a tudo, ele pode se tornar a ferramenta de vigilância definitiva. Como assim? Ele estaria monitorando a produtividade ativamente? Aumento da minha equipe no projeto X esta semana. E o Copilot poderia responder com um resumo detalhado, analisando a quantidade de e-mails, documentos editados, participação em reuniões, chegando a analisar o nível de esforço. E para dar peso a isso, o material menciona um suposto caso real vazado. Isso levanta implicações éticas gigantescas. Se a ferramenta que eu uso para trabalhar é a mesma que me vigia, a linha entre otimização e vigilância fica perigosamente tênue. Isso muda a cultura de uma empresa. A relação de confiança entre gestor e equipe pode ser corroída, Sim. substituída por um monitoramento de algoritmo. A autonomia do funcionário, a liberdade de ter um dia menos produtivo para poder ter uma ideia brilhante no outro, tudo isso fica ameaçado por um sistema que mede o trabalho em tempo real, de forma quantitativa. É a gamificação da produtividade levada ao extremo, só que sem a parte divertida. Você está constantemente sendo medida contra uma métrica invisível. E isso nos coloca diante de uma questão fundamental sobre o futuro do trabalho. A tecnologia deve servir para empoderar o trabalhador
ou para controlar o trabalhador. A análise que a gente tem em mãos sugere que, sem uma discussão ética clara, ela pode facilmente pender para o segundo lado. Ok, o cenário pintado é bem distópico. A IA aprende seu trabalho, te substitui e ainda te vigia. Fica a pergunta: e agora? Acabou o jogo? Existe alguma saída? Ou a gente simplesmente aceita? O material chega a propor alguma solução? Sim, e aqui que a discussão fica mais estratégica. Depois de pintar esse quadro sombrio, a análise propõe o que chama de uma estratégia de sobrevivência. E a premissa é simples e direta. Se você não pode vencer a ferramenta, use-a para se tornar insubstituível. O método que eles propõem é a supervisão inteligente. Supervisão inteligente. O que isso quer dizer na prática? Significa uma mudança de papel. Em vez de ser o executor das tarefas, você se torna o estrategista ou o curador do trabalho da IA. Vamos voltar para o exemplo da apresentação. O papel do analista não é mais passar horas montando slide. O novo papel é, primeiro, criar o briefing perfeito, a pergunta exata que vai extrair da IA o melhor resultado. Depois, é avaliar criticamente o que a IA gerou. Esse gráfico faz sentido? A narrativa está convincente? Qual insight humano, qual contexto de negócio eu posso adicionar que a máquina não percebeu? Então o trabalho se torna menos sobre fazer e mais sobre pensar e dirigir. Exatamente. É usar a ferramenta para ampliar sua própria capacidade. É delegar a tarefa repetitiva, de força bruta, para a máquina e liberar seu tempo para focar no que é unicamente humano. Julgamento crítico, visão estratégica, empatia com o público. A ideia da supervisão inteligente é que você se torna a pessoa que sabe extrair 10 vezes mais valor da IA do que seus colegas. E essa habilidade, sim, seria muito mais difícil de substituir. E para ajudar nessa estratégia, o material menciona um último detalhe, quase como um segredo: a existência de um prompt secreto. Um comando específico que supostamente desbloqueia 90% do potencial da ferramenta. Funções que não são óbvias para o usuário comum. O que reforça a tese central da sobrevivência, né? A análise parece argumentar que o uso superficial, o uso default, não vai ser suficiente. Pelo contrário, quem usa IA de forma básica está apenas treinando o seu substituto. A diferenciação vai vir de quem for fundo, de quem entender as capacidades ocultas, de quem se tornar um mestre de prompts. A pessoa que sabe conversar com a máquina num nível de sofisticação que gera resultados extraordinários. É a diferença entre pedir faça uma apresentação sobre as vendas e construir um comando detalhado que especifica público, tom, estrutura. Então, fazendo um balanço de tudo que essa análise nos trouxe, o Copilot é apresentado não como mais um aplicativo, mas como uma camada de inteligência que permeia todo o ambiente de trabalho. Ele tem esse potencial imenso para eficiência, mas carrega consigo riscos igualmente grandes, de disrupção de carreiras, além de dilemas complexos de privacidade e vigilância. Exato. A tensão central é essa. A mesma ferramenta pode ser a alavanca que te torna um profissional 10 vezes mais valioso ou o mecanismo que torna sua função obsoleta. E o argumento final do material é que a ignorância não é uma opção. Ficar parado, fingindo que nada mudou, ou usando a ferramenta de forma superficial seria a estratégia mais arriscada de todas. É preciso escolher ativamente de que lado dessa equação você quer estar. O material que a gente analisou termina com uma frase que ecoa muito nesse debate. A IA não vai tomar todos os empregos, mas vai tomar o emprego de quem ignora essa mensagem. Isso nos leva a uma pergunta final, para reflexão. Se uma ferramenta pode, de fato, aprender a executar as tarefas de um cargo só observando um humano, como a análise sugere, o que realmente resta como o núcleo insubstituível do trabalho de conhecimento? É a criatividade pura? A visão estratégica? A empatia na comunicação? Ou talvez seja algo ainda mais fundamental, a habilidade de fazer a pergunta certa à própria IA.